Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, com um sorriso vindo da alma, pelo fato de você hoje ter a mente ativada, ter o entendimento e não ter mais o véu posto sobre o rosto. Você reina em vida, cresce em graça e no conhecimento, entende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e vive descansando tão somente nele, reconhecendo a sua soberania, um único Deus soberano, que a primazia é dele, reconhece a sua honra, o seu poder, a sua glória, o seu louvor, e que ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. Isto posto, os religiosos ainda nos criticam, nos chamam de herege, de desigrejados, de desviados, de anticristo e de falso profeta, porque nós defendemos a soberania de Deus. Nós reconhecemos que a glória é tão somente dele e ele não divide a sua glória com quem quer que seja. Será que eles não conseguem enxergar que a religião, ela afastam as pessoas de entender e compreender essa soberania de Deus? Porque a religião, ela é voltada para as obras. Lá tem homens com títulos que buscam primazias, querem estar em evidência, se destacando entre os demais, buscando glória para si. Se enriquecendo às custas dos filhos de Deus que lá estão. E nessas reuniões que eles chamam de culto, aonde diz estar adorando a Deus, eles que estão sempre em destaques, em evidência, são verdadeiros religiosos. Então, eu quero, nesta pérola da graça de Deus, sobre o tema que a salvação é irrevogável. Esse é o tema. A salvação é irrevogável. E eu quero fundamentar na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, primeiramente, versículo 8, que diz assim: pois pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que a salvação é irrevogável, é dom de Deus. Mas o sistema religioso, eles se apropriaram dessa tal salvação, que eles ensinam, que eles pregam, que tem ritos. E salvação lá é aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos pecados, se batizar em águas e tomar ceia todos os meses. Frequentar o templo religioso, fazer obras, dizimar e ofertar. Todo esse contexto engloba a salvação ensinada e pregada pelo sistema religioso evangélico. Quando a salvação é pela graça mediante a fé. E essa fé, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E eu quero ler ainda em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o versículo 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Muitos, enquanto não forem salvos na mente, e não se deve confundir salvação na mente, como confunde muitos religiosos evangélicos com essa salvação que eu acabei de descrever, ensinada por eles dentro das sinagogas. Enquanto a salvação na mente não for alcançada, continuarão presos nesses lugares que eles chamam de igrejas, mas que nós chamamos de sinagogas, porque lá ainda tem Moisés, lá ainda tem rudimentos, lá tem obras. Aprisionados, e lá estão os filhos de Deus e sendo manipulados por homens, que esses filhos de Deus os chamam de líderes religiosos que têm autoridade dada por Deus sobre as suas vidas. O que estes líderes religiosos fazem é atar fardos pesados sobre os ombros das pessoas, fazer com que as pessoas vivam debaixo de jugos, aprisionados, acorrentados, sem liberdade, quando essa liberdade já nos foi dada. Nós não temos nada a ver com o que aconteceu antes da cruz. As nossas conquistas são espirituais, elas foram na cruz, através do Cristo ressuscitado, Cristo que ressuscitou de dentre os mortos e trouxe essa bendita revelação do Evangelho da graça de Deus, dada a Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios. Então esses homens que se dizem líderes escravizam os filhos de Deus. Eles os chamam de servos, e se são servos, eles não são livres, porque servos não vivem a liberdade, porque servos não têm direito, porque liberdade e direito só pertencem aos filhos de Deus. E se vocês são servos, vocês não têm liberdade, vocês não têm direitos. É assim que eles os classificam. Mas na verdade vocês são filhos de Deus. Eu li aqui Efésios capítulo 1, versículo 5. Nesses lugares se consideram também ovelhas, chamam as pessoas de ovelhas. E essas ovelhas são guiadas por homens que têm títulos de pastores. Eles dizem: vocês são minhas ovelhas e eu sou os vossos pastores. Mas a Bíblia chama esses que se dizem pastores de cegos, que estão, na verdade, guiando outros cegos, mentes cauterizadas. Então essas pessoas que lá frequentam, os filhos de Deus, seguem ritos que esses homens impõem sobre eles, a fim que eles possam alcançar a salvação. Como eu já disse, aceitando Jesus, se batizando para a remissão de pecados e posteriormente agora aptos a participar, de uma ceia que eles dizem que é ceia do Senhor. E não pode esquecer dos dízimos, tem que serem dizimistas e ofertantes, porque senão o devorador que eles dizem que é um ser espiritual vai na vida das pessoas e causa na vida dessas pessoas devassas. Mas, na verdade, esses dinheiros são para o sustento desses homens que têm interesses e têm suas conveniências. Então, eles dizem: se vocês fizerem todas essas coisas, vocês são salvos. Vocês estão aptos a receberem a recompensa. Vocês estão aptos a receberem as bênçãos de Deus, se obedecerem, se cumprirem, se seguirem todas essas coisas, se participarem de todo
esse conchavo que existem dentro desses lugares. Nós já participamos um dia também. Hoje nós somos livres. Nós reconhecemos que nós que somos o templo da habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Atos capítulo 7. Está lá escrito. O que devemos fazer, então, para sermos abençoados, para sermos salvos, prósperos, segundo o entendimento da graça? De nada adianta você fazer todas essas coisas. Se tem necessidade de fazer tudo isso que o sistema religioso diz que você tem que fazer, há essa necessidade. Entender que a salvação é dom de Deus. Se é dom de Deus, portanto, é irrevogável. A salvação que a Bíblia fala é na mente. É tão somente na mente. Quando se falava nos dias do Cristo Nazareno, era para que o povo de Deus escapassem da grande tribulação que estava por vir sobre eles, e o juízo de Deus que veio sobre Israel no ano 70. A mente deles precisavam ser abertas para que eles pudessem crer, para que se tornassem livres de todos aqueles acontecimentos que viriam como veio, que eles trazem para depois da cruz, dizendo que ainda acontecerá a grande tribulação e que o juízo de Deus ainda vai vir. É a escatologia futurística pregada e ensinada por eles, quando tudo já aconteceu, quando tudo já se consumou. Nós nascemos depois da cruz, já nascemos justificados, novas criaturas. Hoje nós entendemos que o Espírito veio de Deus no dia em que nascemos, se revestiu de carne e sangue, e quando deixarmos esta vida, esse Espírito, que nunca esteve em estado de salvação e nem tampouco de condenação, ele volta para Deus. Eclesiastes 12, versículo 7. E o corpo, a matéria, o sangue, a carne volta ao inferno, ao lugar dos mortos, à sepultura, e de lá nunca mais vai subir. Jó capítulo 7, versículo 9. Mas eles dizem que esse corpo vai ressuscitar e será um dia arrebatado, e então irá para os céus. São somente aqueles que se tornaram membros de qualquer instituição religiosa evangélica, porque para os evangélicos, só eles que têm o poder, aspas, da salvação. Só há salvação por meio da, aspas, igrejas evangélicas. Todas as demais religiões não. Eles discriminam, eles fazem acepção, eles se auto-intitularam dono dos céus, donos de Deus. Mas nós, da graça de Deus, que temos o entendimento, nós sabemos que o Espírito volta sim para Deus, que o arrebatamento é quando deixamos esta vida, o corpo glorioso nós recebemos semelhante ao dele. E enquanto aqui nós vivermos, nós, por sermos espirituais, já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós vivemos no mundo espiritual de Deus. Nós não estamos voltados para as coisas desta vida, para essas obras. Não vivemos na prática das obras da carne, porque somos espirituais. Essa salvação, ela não veio do homem. Porque se viesse do homem, Paulo diz que o homem se gloriaria. Por isso que não vem do homem, para que ele não se glorie. Lê Efésios capítulo 2. Prossegue ali depois do versículo 8. Você vai ver. Para que ele não se glorie. Então, assim sendo, somos eleitos, predestinados e propriedade exclusiva de Deus.
conforme está escrito em Efésios 1, 3, 4, 5. Uma vez que isto posto, que somos filhos de Deus por adoção por Cristo, segundo o beneplácito de quê? Da vontade da religião, da vontade dos líderes religiosos, da vontade dos templos religiosos, não, da vontade dele. Tão somente da vontade dele e para o louvor da sua glória e da sua graça. Então, como filho que agora somos, então somos guiados e dirigidos tão somente por ele. Acorda, desperte, tu que dorme dentre os mortos, e o Espírito Santo te esclarecerá. Romanos 7,14, os filhos são tão somente guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não permita que homens dirijam a sua vida. Não viva debaixo dos seus preceitos, dos seus ensinos, dos seus enganos, porque é tão somente isso que eles têm para dar para vocês. As suas pregações são lendo histórias que aconteceram no passado com Moisés, com Abraão, com os profetas, com os sacerdotes. Eles adoram contar história. E aí pega essa história, cria uma narrativa como se essa narrativa fosse uma verdade para nós. Sim, foi uma verdade nos dias deles, porque a Bíblia foi escrita tão somente para os judeus, e tudo quanto está nela já se cumpriu. Nós que nascemos depois da cruz, andamos e vivemos por fé. Nós tão somente tomamos posse de tudo quanto lá está e passamos a viver por fé, guiado e dirigido pelo Espírito Santo. As nossas conquistas são espirituais. Por isso que nós não vivemos fazendo campanha, dizimando, ofertando, querendo prosperar, buscando bênçãos dentro desses lugares, preocupado com as aflições da carne. As aflições da carne fazem parte dessa matéria que aqui está, desse corpo que aqui está. Mas quando nós estamos focados no mundo espiritual de Deus, essas coisas não nos abatem. Nós não somos atingidos por ela. Vivemos como se elas não existissem, sob a graça de Deus. Porque a graça de Deus é que nos basta, tão somente a sua graça. Foi isso que ele disse a Paulo, o apóstolo da graça. Quando Paulo, por várias vezes, orava a Deus pedindo que lhe tirasse um espinho da carne, e então ele ouviu a voz do Cristo ressuscitado que lhe disse: a minha graça te basta. É somente a graça, é por graça. Nós reinamos em vida, crescemos em graça. Reinamos e triunfamos na graça de Deus. Ele é Deus, Ele é Espírito, Ele é Pai dos Espíritos. Ele não é Pai da carne. A religião diz que você tem que santificar o seu corpo, consagrar o seu corpo, porque a salvação para eles está centrada no corpo. É por isso que eles vivem na prática das obras da carne. Vivem focado naquilo. E as pessoas estão lá querendo cada dia buscar sua autojustiça, fazer a obra de Deus. É só isso que eles falam, é só isso que eles dizem. E as pessoas então vivem com sentimento de culpa. Sentimentos de culpa. O acusador, que eles dizem que é o ser espiritual, vivem dentro desses lugares acusando as pessoas. E elas acreditam em todas essas coisas. Por isso que não vivem o reino de Deus. Eles não vivem o reino de Deus, que é paz, alegria, poder e justiça. Eles ainda não entenderam que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Eles não reinam em vida, porque estão cegos espiritualmente falando, porque estão voltados para os preceitos dos homens e para os rudimentos ainda da lei de Moisés. O véu está posto, o véu ainda não foi tirado. E a nossa preocupação é com os nossos irmãos que vivem aprisionados, com a mente cauterizada, que ainda não são livres. São filhos, mas não são livres.
e precisam serem libertos. Os líderes têm seus interesses, meu irmão. Eles têm seus interesses. Vocês sustentam eles. Eles são sustentados por cada um de vocês. Você dizima com 10% dos seus ganhos, você oferta em cada reunião que você vai lá. É isso tão somente que eles querem de vocês. Vocês não fazem parte do métier deles. Muitos de vocês não sabem nem aonde eles moram, dependendo do tamanho dos templos. Mas uma coisa é certa, a maioria deles vivem em mordomias. Quantos de vocês dizimam, ofertam e nunca conseguiram comprar um carro? Quantos de vocês não têm casa própria? Quantos de vocês que nunca saíram do vermelho, nunca tiveram no azul, mas sustentam esses homens que os seus objetivos são sempre se enriquecerem cada vez mais? Enquanto você rala, eles estão viajando. Essas tais de convenções, essas tais de reuniões, fora dos seus estados e muitas das vezes até fora do Brasil, tudo bancado por você. Acorda, desperta. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro. Ageu capítulo 2, minha é a prata, meu é o ouro, tudo é dele. Tudo é dele. Foi ele quem fez. Tudo é sustentado por ele. Mas eles te enganam com esse tal dízimo, que é a fonte de renda dentro desses lugares. Como então frequentar templos feitos por mãos de homens, ter governo de homem? Eu quero te dizer que há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo, é uma unidade. Há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, Senhor de tudo e Senhor de todos. Então, a salvação, ela é dom de Deus, é irrevogável. Você não tem que aceitar Jesus, coisa nenhuma. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele quem te escolheu. Quem somos nós para escolhê-lo? Foi Ele quem nos escolheu e quem nos predestinou. E quem nos tornou propriedade exclusiva dele. Ninguém nos arrebata das suas mãos. Então essa salvação pregada e ensinada por ele é um engano, é uma mentira, é um engodo para prender pessoas. E eles então utilizam duas coisas: Satanás como um ser espiritual e o inferno como um lago de fogo e tormento eterno. E a maioria das pessoas frequenta esses lugares porque elas têm medo desse inferno, elas têm medo desse Satanás. Por isso que elas não saem de lá. Elas acham que frequentando um templo religioso, frequentando as suas reuniões, ofertando, dizimando, fazendo aspa a obra do Senhor, elas estão salvas. E então não irão para esse tal inferno. A minha mensagem de antes de ontem foi acerca de vida eterna e de fogo eterno que eles pregam e ensinam dentro desses lugares. Eu provei na mensagem que isso é um período de tempo. Mas quem tem a mente ativada, quem tem o entendimento, entende todas essas coisas. Mas quem não tem, não. Então eles amedrontam as pessoas com esse fogo eterno, com essa vida eterna. A vida é no Espírito. Que volta para Deus é o Espírito. Tão somente o Espírito volta para Deus. O corpo, a matéria, a alma, tudo vai para a sepultura. É do inferno. Todos nós iremos para lá. E de lá ninguém nunca mais vai subir. O Espírito volta para Deus. A salvação aqui é na mente, para você reinar em vida, para você entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, para você viver o reino de Deus. Se não tiver a salvação na mente, não tem como desfrutar dessas coisas, entender essas coisas. E nos dias do Cristo Nazareno, eles precisavam ser salvos na mente para serem livres de todas essas algemas, de todas essas aflições, essas tribulações que estavam por vir. Então fica aí esta palavra. A salvação é irrevogável. Lá perde. Uma hora está salvo, outra hora não. Lá
A pressão psicológica é tanto que as pessoas têm sentimento de culpa. A maioria não tem certeza de salvação, porque não tem o entendimento da graça acerca da salvação. Descanse tão somente no Senhor, reine em vida. Viva essa liberdade. Nós da graça dormimos tranquilo. Não temos medo se vamos ou não acordar amanhã. Não nos preocupamos com esse tal inferno, como lago de fogo e tormento eterno, porque nós sabemos que ele não existe. Vocês vão ver alguns atrevidos entrarem nos meus comentários e vão começar a dizer: mas está escrito lá, Jesus falou do inferno. São cegos espirituais eles. Eles não entendem que inferno era aquele que existia ali ao redor de Jerusalém, o Geena. E que Jesus estava se referindo àquele inferno. E que a Bíblia, quando fala em inferno no original, é sepultura. Como eles falam: olha ali, está escrito a vinda de Jesus, Paulo falou sobre isso. Aí eles futuralizam: Jesus vai voltar quando Jesus já veio. E as pessoas que não têm o entendimento acreditam nessas coisas. E são prisioneiros. Eles são prisioneiros dentro desses lugares. E nós estamos preocupados com os nossos irmãos que lá estão. Porque nós sabemos o que é viver essa liberdade. Nós sabemos o que é ser livre. O que é reinar em vida. Não nos prendemos mais a um dia de domingo, que eles dizem que é dia do Senhor. Fazemos o que tivermos que fazer no domingo. Porque não nos prendemos a um templo religioso. O nosso Senhor é esse Deus único, soberano, que reina sobre tudo e todos. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.